Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Do Lado de Cá. Estamos aqui, mais uma vez, no Estúdio Hall do Sind Bancários, no centro de Porto Alegre. Eu e o professor Juremir Machado da Silva. Tudo alagado, Juremir. O centro de treinamentos do Inter dá para ver as goleiras, assim, debaixo do rio. Eu nunca tinha visto tanta água. Eu cheguei de São Paulo outro dia e do alto eu olhei toda a cidade alagada, todas essas regiões aí na periferia alagadas, e eu nunca tinha visto o rio tão alto em relação às pontes. Assim, como se a água fosse tocar Ali onde eu moro, em Ipanema, eu nunca tinha visto, Juremir. A água avançou, toda o calçadão avançou na rua, né, onde passam os carros, e chegou no muro e entrou nas ruas transversais que chegam ali. Eu nunca tinha visto isso. Professores estão aqui conosco hoje, Fábio Catani. Tudo bom, professor? Tudo bom? Segunda vez aqui, né? Segunda vez aqui. Estou novamente do lado de cá. Uma satisfação estar com vocês. Uma satisfação estar novamente com nossos telespectadores, ouvintes, enfim, todo o nosso público. Vamos bater um papo bem legal hoje. E como nós vamos falar muitas coisas sérias, especialmente Inter e Fluminense, a gente trouxe alguém do Rio de Janeiro, né, para falar do Fluminense. Professor Adriano Viaro, tudo bom, Viaro? Opa, tudo bem, Nando? Tudo bem, Juremir? Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, que já era para ter vindo há mais tempo, né? A gente vem conversando, tentando aí, mas desde que eu fui para o Rio de Janeiro, nunca fecha. Nesse meio tempo, levei o Nando no DCM, levei o Juremir. Verdade. Aliás, levei o Juremir num dia do jogo do Inter, na hora do jogo do Inter, né? Para ele não sofrer, para não ter problema nenhum. Como é que foi aquele jogo? Não me O Inter lembro ganhou mais. 2-0. Opa, isso é um bom sinal. Não dá para arrumar uma entrevista hoje à noite com o Juremir de novo? Por superstição, Juremir. Ganhou o Inter 2-0, quem sabe, né? Vamos ganhar de novo. Vamos ganhar de novo. Tu estás lá no Rio, no Diário do Centro do Mundo, né? No DCM, Eu né? estou no DCM, Diário do Centro do Mundo, além de outros projetos paralelos, e estou nessa semana aqui porque vim fazer palestras na Feira do Livro de São Leopoldo, do meu amigo prefeito Ari Vanazzi, né? Então fui fazer palestra sobre fake news e pós-verdade. Fiz ontem a palestra, amanhã ainda faço um encontro com alunos e depois voltamos para o Rio de Janeiro. Fala um pouco da feira lá, como é que A tá? Feira de São Leopoldo está fantástica, é a maior feira que São Leopoldo já faz. Esse ano ela consegue ficar em segundo lugar, perdendo só para Porto Alegre. Uma estrutura muito bem montada na Praça da Biblioteca. Levaram livreiros de todo o estado, inclusive de fora do estado também. Um pouco prejudicada por causa da água, né? Da chuva, evidentemente, mas com uma estrutura invejável. Realmente um trabalho muito bem feito pela prefeitura. Claro que recebendo críticas, né? Porque como é um partido de esquerda que está no poder em São Leopoldo pelo quarto mandato do Ari Vanazzi, né? É o quarto mandato dele, teve 2, um fora e depois mais 2. Mas toda a questão que tu envolve cultura e que tu investe em cultura, a oposição que não acha que cultura é algo importante já começa a metralhar pelo valor que foi gasto nesse evento. Mas está muito bom mesmo. Agora, sacia nossa curiosidade. Todo mundo tem curiosidade sobre 2 veículos no Brasil, sobre a viabilidade dos veículos, o DCM e o 247. Então, a pergunta direta: o DCM se mantém, ganha dinheiro, dá para viver do DCM? Temos uma diferença muito grande entre DCM e 247. É mesmo? É, muito grande, porque o DCM não tem nenhum tipo de financiamento, sobretudo financiamento de governo, absolutamente nada. 247 tem? O 247 já teve, e o 247 vira e mexe, algumas produtoras que trabalham com eles ganham dinheiro para produzir documentários, coisas, e acaba entrando esse dinheiro para o grupo. Então, dá para perceber, inclusive, a diferença da forma com que o 247 noticia em relação ao governo e a forma que o DCM noticia. E qual é a diferença? O DCM não faz um jornalismo que abdique de críticas quando as críticas devem ser feitas, de maneira alguma. E não é o que a gente percebe. Em linguagem jornalística, o 247 é chapa branca. Exatamente. O 247 é chapa branca, quase transparente essa chapa, né? Até porque somando 2 mais 4 mais 7 dá 13, né? É. Sim, não é por acaso que é 247, eu imagino, né? Não, na verdade o 247 é porque é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso. Tá bom. Mas a matemática funcionou. Mas a matemática dá 13, né? Então- Nós estamos em 3 professores de história aqui, nós 3 ainda não conseguimos fazer o cálculo. Só que assim, e a gente não para somente, Juremir, nesses 2. Se a gente pegar a TV Fórum, se a gente pegar o Opera Mundi, Sim, se a sim, gente pegar claro.
Claro. o canal do Nassif, que eu sempre esqueço o nome do canal dele. que é do GGN. GGN. E se a gente pegar o DCM e pegar o 247, a gente vai ver que nós temos um bloco de canais progressistas com uma postura e o 247 do outro lado com outra postura. Então são coisas completamente diferentes. Ou seja, tem aí uma separação Tem uma separação. nítida do ponto de vista de Tem. vocês, o 247 como um veículo do governo, governista, atrelado ao governo, sim. e os outros como veículos de esquerda, mas independentes. Exatamente. Inclusive, o presidente da República, o Lula, com muita frequência, ele dá entrevistas para o 247, recebe o 247 no Palácio, isso já aconteceu também, né? E o DCM não, os outros também não. Então, existe uma diferença muito grande e que ficou muito clara agora nessa questão do advogado Zanin, do ministro do Supremo, O né? DCM foi contra. Cristiano Zanin. Todo mundo criticou o que deveria ter sido criticado, o 247 não. 247 não. E como é que tem feito o DCM para se viabilizar? Pela sua comunidade. Contribuição. Pela sua comunidade e pela monetização no YouTube, evidentemente, né? A monetização no YouTube dá um valor razoável para o DCM? Dá um valor razoável, embora vira e mexe traz algum tipo de suspensão de monetização, se tu tem algum tipo de vídeo que tinha direitos autorais que não poderia ter ido ao ar e foi. Então, tem uma série de questões, mas a monetização se mantém e a comunidade, ela mantém, na verdade, o nosso salário dos colaboradores do portal. Ela mantém, ela paga a cada live. A comunidade paga a cada live. Então, lives com custo de R$550 por live, outras com custo de R$600, outras com custo de 450. A comunidade paga a arrecadação em cada uma das lives pelo Superchat. Porque é isso que eu ia dizer, não é aquela monetização natural do YouTube, é aquela do Superchat. Do O cara Superchat. quer mandar um recado, Do Superchat. né, e contribui com quanto ele quiser ali para mandar o recado. Que o YouTube come 30%. Mas ainda o YouTube come 30%, mas as outras plataformas a gente produz conteúdo e não pagam nada. Nós podemos vender o patrocinador e tal, do teu Exatamente. Instagram, do teu Facebook agora. Ou a própria plataforma te pagar, é só o YouTube que paga. E ela é um canal assim que traz algumas situações que a gente se surpreende. Por exemplo, ontem eu fui para São Leopoldo dar essa palestra que eu falei. Na plateia tinha uma senhora com a camisa do DCM igual essa minha, que ela comprou na lojinha do DCM. Acabou a palestra, ela foi lá me abraçar para dizer, eu moro em Porto Alegre, me desloquei até aqui para te ver, porque eu vi que vocês divulgaram a palestra. Então eu vim, fiz questão de trazer a camisa, porque eu sou ouvinte do canal e coisa. Então, há um engajamento da comunidade que é muito grande. E qual é a estrutura? Quantas pessoas trabalham no DCM? Hoje nós somos âncora 5 ou 6, porque tem os titulares e tem os convidados. Mediador temos 3, aí dá 9. O DCM fica em torno de 10, 11. Agora, se tu colocar a estrutura do site, aí essa eu não tenho nem noção, tem mais gente, aí redator, conferente, diretor do site, porque pro site eu só escrevo, eu faço minha coluna e mando a coluna. E Os a âncoras coluna... estão todos no Rio? Como? Os âncoras ficam todos no Rio? Não. Não? Eu no Rio, o Kiko Nogueira, que é o dono do canal, em São Paulo, o Calejon, eu acho que ele mora em São Paulo também, César Calejon, mora em São Paulo. E é isso aí. Pedro também não tem? O Pedro é mediador. Mediador. O Leandro Fortes mora em Brasília. E tu foste morar no Rio de Janeiro para trabalhar no DCM? Não, foi um acaso. Eu trabalhava em São Leopoldo, eu era diretor do Colégio Sagrado, né, em São Leopoldo. E aí, quando teve um desvínculo meu com o colégio de comum acordo, porque os colégios perderam muito na pandemia, os colégios particulares. Sim. Teve um índice de inadimplência muito grande, perda de matrícula, muita coisa, tornou-se inviável o meu custo para o colégio. Então fizemos uma saída... E eu já estava há muito tempo com o desejo de ir embora para o Rio de Janeiro. Isso era um desejo muito antigo mesmo. E já estava namorando com uma carioca com a qual eu vivo hoje. Né? Então Estava é o namorando que o com a Balzac dizia. sempre- Cherchez la femme. É sempre a mesma história. sempre cara. a mesma Não história. muda. Não E aí, muda. quando eu rompi o vínculo com o colégio e eu tinha feito uma promessa para os meus filhos, já de longa data, que eu iria embora para o Rio quando eles se tornassem adultos. Né? Então, a minha filha fez 18 anos e eu fui para o Rio um mês depois. Cumpriu a promessa. O meu filho está com 23. Né? Eles ficaram aqui ou estão lá?
Ela mora em Porto Alegre, ele mora em São Leopoldo. Ah, perfeito. É. Agora, Agora, assim, Juliamir, eu invejo um cara que tem um filho que chega aos 18 e ele diz, agora é adulto, posso ir, porque a minha fez 18 Aham. e ainda todos os dias as pessoas têm que me dizer que ela virou adulta porque não caiu a ficha ainda. Eu não conseguiria ainda pensar assim, não, já virou adulta, posso ir embora. É eterna Heleninha. Pra mim não caiu a ficha ainda. Parabéns, professor, pela mas maturidade, sabe, entendeu? mas Pela tu- maturidade. Mas tu sabe que eu, como um pesquisador de pós-modernidade, e um dos pontos que eu mais pesquiso na pós-modernidade é a adolescência tardia, eu posso te dizer que nós temos aí uns de 50 anos que não são adultos sim, a ainda. adolescência agora vai do quê? Dos 11, 12 até os 27. Não tem uns que Mas não alguns estão. chegam a mais de 40. A mais de 40 Chegam a anos. mais de 40 porque tu tem a questão simbólica da não ruptura do cordão umbilical. Certo. Quando ele não rompe, aí o cara diz assim, mas não rompeu o cordão, mas a mãe faleceu ou o cara saiu de casa, não importa, ele procura uma esposa que substitua a mãe. Tá bom. E existe toda uma situação, nós percebemos o quanto nós temos adultos infantilizados, inclusive no Sim. comportamento social, na própria vestimenta, no tipo de comportamento das festas noturnas. E agora o Fordismo, Taylorismo, da fabricação de rostos com harmonização facial. Nossa, todo mundo faz, né? Que o Estênio Garcia foi Fez aos fez. 90. Aos 90 É. anos. Fez a O que é isso? É harmonização facial usando... Eles tiram a bichectomia, Sim. tira a bochecha, aí faz a harmonização facial. O Ferreirinha do Grêmio também fez. E isso também é uma A ideia. Ferreirinha fez, né? Fez. O Ferreira é um guri. Exatamente, ele fez. O Bolsonaro 20 anos. fez alguma coisa agora, né? É. Bolsonaro Mas fez. na questão dentária. Ele substituiu todos os dentes. Nossa Senhora. Vamos ter que ver. Impressionante. Agora, falando então sobre a situação política no Brasil, o DCM, então, foi contra a indicação do Zanin. É isso. Não, ele não foi contra a indicação do Zanin, ele se posicionou publicamente depois das primeiras votações do Zanin. Ele Ah, fez, certo, Fez as depois. críticas que deveria fazer. Porque nós estamos vivendo um momento novo. O presidente Lula precisa indicar alguém para a vaga da Rosa Weber. Muita gente, entre os quais eu gostaria que fosse uma mulher negra, Uhum. mas o presidente já disse que não vai levar em consideração critérios de raça e gênero, Uhum. e tudo indica que ele vai indicar ou o Jorge Messias ou o Flávio Dino. Uhum. Qual é a posição do DCM neste momento em relação a esta nova Bom, vaga no STF? O DCM não se colocou numa posição oficial do canal. A gente tem liberdade, os âncoras, para se posicionar. Mas o que nós nos posicionamos enquanto canal é da questão estritamente étnico-racial, ou melhor, da questão racista, em combater o discurso de que Joaquim Barbosa é exemplo de que não pode chamar um negro. E por que eu tô falando Alguém isso? pensa isso? A gente viu muito isso na mídia progressista. Sério? Sim. Eu achava que o Joaquim Barbosa tinha sido um grande Eu acho que foi um bom ministro do ministro. STF. Não, muito, não só na mídia Por progressista. causa do mensalão. Exatamente. Por causa do mensalão. Quando tu tem um canal que é chapa branca, Sim. automaticamente o mensalão descredibiliza. Só que daí vem a pauta étnico-racial, que é muito importante para nós, sobretudo para mim ali que no DCM sou pesquisador de escravidão. Então, vem, porque é aquele discurso muito claro de coisa de negro. Uhum. Ou seja, Joaquim Barbosa não errou porque Joaquim Barbosa errou, levando em consideração que tem errado. Mas aí já é tá? racismo. Exatamente. Racismo escancarado. Exatamente. Escancarado. Então eu fiz Racismo progressista. eu fiz um editorial, inclusive, no DCM sobre isso, porque é um racismo muito claro e, ao mesmo tempo, que algumas pessoas negam o racismo, mas colocam os seus comentários dizendo, Joaquim Barbosa provou que não dá para indicar um negro. Então quer dizer que não foi Joaquim Barbosa, é coisa de negro. A gente teve há bem pouco tempo Mas aqui. o pessoal diz que assina. Mas muitas pessoas Mas isso dizem assim, é né? motivo para E não denunciar e prender. E não tomam processo. Mas eles não usam a palavra, Jeremir, coisa de negro. Eles dizem, por que um homem negro se Joaquim Barbosa já não deu certo? É desta forma que eles colocam, entendeu? Eles não dizem coisa de negro. Agora, a gente teve há pouco tempo no Rio Grande do Sul aqui o prefeito de uma cidade, agora não lembro o nome, uma cidade aqui do interior do estado, eu não vou lembrar o nome, depois eu vejo, que o prefeito, num evento da cidade, que era a chimarrada, mateada, eu acho que era isso aí, o prefeito, no evento da cidade, ele apresentou as obras que ele fez na cidade, que ele asfaltou ruas e tudo mais, e ele disse, porque vocês podem ver que ficou um legítimo trabalho de branco que nós fizemos, né, para dizer que ficou bem feito. O prefeito falou O assim. prefeito, Uhum. o prefeito. Espetáculo.
Depois pediram para ele se explicar e ele disse, não, isso não é racismo, é uma tradição nossa. Erval seco, não é? É o Diego que tá falando aqui. Tá dando a cola pro professor. É. Erval seco, Diego? Isso foi agora, faz um mês. Eu não cheguei a ver. Faz um mês. Ah, é? Saiu na RBS local, Aham. ele falando assim com uma tomada aérea, acho que foi um drone que fez, mostrando as obras. E ele disse, porque ficou um Trabalho de branco. prefeito trabalho de... Leonir Coche, do PSDB. Leonir Coche, Ah, do PSDB. Ficou um trabalho de branco. Aí no outro dia ele se desculpou que isso aí não é racismo, não. É a tradição nossa fazer essas brincadeiras. Não quer dizer Ah. que seja racismo. É porque eu tenho amigos negros e Sim, trabalham negros comigo. O de Até sempre. aquela coisa. Então, isso aí a gente pegou de forma inversa em relação ao Joaquim Barbosa. Então, a gente no DCM bateu muito em cima disso. Querem trazer qualquer tipo de justificativa para não apoiar uma mulher negra, tragam a que quiserem. Mas não digam que já trouxemos um negro e não deu certo. Porque isso é racismo. Eu acho bem infeliz da parte do PT e principalmente do presidente Lula não indicar uma mulher negra. Primeiro, porque existem muitas juristas negras que merecem o cargo. E segundo, porque era meio um compromisso do PT. Era meio um compromisso do Lula. A subida no dia da posse mostrava Sim, exatamente aquela simbologia. esse comprometimento com uma diversidade. E com a promoção, exatamente, de pessoas ligadas a essa diversidade para altos postos. E seria urgente ter uma mulher negra, sim, qualificada, como tantos, até mais qualificados que o próprio advogado Zanin, Sim. para ocuparem essa cadeira. Até para como ilustração, são 132 anos do STF, teve 168 ministros. 3 foram mulheres. E negro, Joaquim Barbosa. O que teria dito a esquerda se o Bolsonaro reeleito tivesse indicado para o STF o Frederico Wassef, aquele seu advogado pessoal? Teria dito o quê? Teria dito, não, é normal, é aceitável, é da regra do jogo, é republicano. Tá, eles diriam, ah, não, mas aquele Frederico é um larápio, o Cristiano Zanin não tem nenhuma acusação. Tudo bem, pode ter diferenças de biografia, mas de toda maneira são advogados pessoais de presidente da República. E de formação acadêmica mesmo. Né? Não, e assim, ó, o Zanin não representa, né, a expectativa, ou aquilo que das pessoas que votaram no Lula. Ele não representa a maneira com que ele pensa. O Zanin agrada quem votou no Lula por ter sido o advogado do Lula. Mas até agora, o posicionamento dele, quando foi exigido no STF, em nada ele representa um pensamento progressista de quem votou no Lula. Sem contar o seguinte, para mim é uma coisa evidente. O Zanin pode ser um bom advogado, imagino que seja um bom advogado, mas ele só teve sucesso por causa da ação do hacker de Araraquara. Sem o hacker, o Lula não seria presidente da República hoje. Não foi, a tese do Zanin podia estar certa antes do hacker, mas só com o que o hacker trouxe à tona é que mexeu na cabeça dos ministros do STF. É que o hacker conseguiu fazer o que a própria Lava Jato não fez. A Lava Jato tinha evidências. O hacker trouxe provas. Trouxe as provas. Trouxe as provas. Sem essas provas não teria mudado nada. O pessoal fala assim, mas essas provas eram ilegais e o STF não pôde usá-las. Mas mexeu na cabeça do pessoal. Claro. A percepção se alterou. Encontraram caminhos para fazer. O Lula falou sobre isso aí que o Júlio está colocando, né, a escolha de uma mulher e negra, dizendo que isso não seria levado em conta e que seria o saber jurídico, enfim, né, identidade, aquela coisa, mas que isso não seria levado em conta. Mas isso não pode ser coincidência. Se a gente tem só 3 mulheres e 167 ministros, todos brancos, né, só um negro, né, não é aquela lógica de o cara só conseguir ver capacidade naqueles iguais a ele. Ele não consegue perceber fora daquele meio, fora do homem branco, ninguém tem capacidade, porque a história está mostrando isso, pelas escolhas. Né? De novo agora, nessa época, a impressão que passa, não, nós não vamos levar em conta, né, a raça, só a capacidade. Bom, então nós constatamos que é só pela capacidade, é só o homem branco que tem capacidade para chegar ao STF. É a impressão que passa. O lugar da capacitação é um lugar branco, masculino. É isso. Mas eu prefiro fazer uma inversão na tua frase, ou melhor, só mudar uma palavra da tua frase, porque por mais que possa parecer besteira o que eu vou falar, para mim faz toda a diferença. Não é eu só vejo capacidade nos meus pares, é eu não vejo capacidade nos diferentes. Porque é uma questão de visão para fora e não visão para dentro.
Não é eu com os brancos acho que nós somos bons, é eu não acho que eles que não são brancos sejam bons. Ou eu nem olho Tá? para o Ou espaço não. do É outro. uma discriminação, não é um protecionismo da tua relação étnico-racial, é uma discriminação em relação a quem está fora do teu meio. Por quê? Porque a gente vai entrar, Nando, numa questão muito, muito comum em discursos até acadêmicos, que é o pessoal achar, por exemplo, que branquitude e negritude são antônimos ou branquitude e negritude são correspondentes. Não. Negritude é identidade, é um processo identitário, negritude. Branquitude é espaço de poder. Branquitude não é identidade. Branquitude é espaço de poder, é exercer o poder por ser branco. Então, eu afirmo como eu afirmei no DCM e afirmo aqui para vocês peremptoriamente, não tem como mascarar esse discurso. É racismo e ponto final. É apenas e tão somente racismo. Mas basta pensar as nossas instituições, o STF, duas instituições que estão na ordem do dia. O STF e a Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras, eu acho que na história toda dela não dá 8 mulheres. É uma coisa assim mínima. Uma academia que teve um mestiço na fundação e que continua tendo muito poucos negros. Agora tem o Gilberto Gil, por exemplo, mas não tem uma mulher negra. E quando teve a oportunidade de escolher uma mulher negra, deu um voto, que foi a Conceição Evaristo. E ainda, outro dia até conversava com Merval Pereira, quando ele veio aqui a Porto Alegre, ele dizia, pois é, mas ela não fez campanha. Mas numa situação dessas, nem precisaria. Seria o momento assim de dizer, por favor. Uma espécie de autocrítica, né? Exatamente. Agora nós temos a possibilidade da entrada de um indígena, que é o Krenak. Mas tem ali, teve a candidatura do Daniel Munduruku, que está dando até uma confusão entre eles ali, porque o Daniel disse que o Krenak tinha se comprometido de não concorrer. E o Krenak disse que nunca fez esse compromisso. Mas, de toda maneira, essa é a parte menos importante. O importante é que entre um deles na academia. E no STF nós poderemos recuar, porque nós vamos ficar, possivelmente, com 10 homens brancos e uma mulher branca, com a mudança, com a entrada, possivelmente, do Flávio Dino ou do Messias no lugar da ministra Rosa Weber. Então, imagina isso no outro. Porque o problema é esse, eu critico no outro e quando eu tenho a oportunidade de fazer... Não faço. Eu não faço, exatamente. Nós tivemos, eu acho que o presidente Lula está fazendo um bom governo, estamos a quilômetros de distância da tragédia que foi o governo do Bolsonaro, mas tem erros. Por exemplo, um erro que o presidente cometeu, não ter vindo a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, quando começaram as enchentes. Foi um erro. Se passou pano. Não, mas ele tinha que ir para a Índia, ele não podia adiar a viagem para a Índia, assim, de uma hora para outra. Sim, tinha. Essas coisas se adiam. Questão emergencial. É emergencial. Era uma tragédia humanitária. Exatamente. É que o meu medo da posse, e o Catani trouxe muito bem a questão da subida da rampa, o meu medo da posse sempre foi que aquilo ali fosse, até um pouco do meu pessimismo, né, fosse apenas a produção de uma foto. Esse era o meu medo. E eu não quero achar que... Uma jogada de marketing. Exatamente. Eu não quero achar que eu estava certo, que era apenas a produção de uma foto, porque não poderia ser. Aquilo ali tinha que ser o símbolo de uma política que estava se iniciando. Também acho que o governo está muito bem em vários aspectos, mas esta questão está deixando a desejar. Exato. E agora entra toda a polêmica em torno da Aniele Franco, né, com o jogo do São Paulo, onde, como tu já não está fazendo por outros lados aquilo que tu deveria fazer, quando acontece algo que é fruto de um despreparo e da falta de um controle, porque tu tem que ter controle do que os teus assessores vão postar nas redes sociais, porque é um assessor de uma ministra. E mostrou que não tinha capacidade para ser assessora de ministra. Ela não sabia onde ela estava para postar. Exatamente. Primeiro que ela postou uma frase racista. Sim. Né? Racista, né? Supremacia branca e não sei o quê, desses europeus, um papo. No jogo de futebol. Ela foi de Brasília pro estádio, de onde ela postou esse negócio, num avião da FAB. Ou seja, ela era uma funcionária do governo naquele momento. Então, essa postura que ela tem que ter. Teve um evento antes do jogo, que era um evento, uma campanha, né, de igualdade racial, contra o racismo e tal, que a ministra participou. Então, ela foi junto. E essa assessora foi junto. Quer dizer, olha a falta de responsabilidade. E eu fico pensando, mas como é que foi escolhido? Só pode ser por amizade, não por capacidade. Sim. Porque é claro que uma pessoa que escreve isso não tem noção de onde ela está. É uma pessoa completamente despreparada para estar ali. Então quem escolhe também está errado em ter escolhido isso. Mas ela foi afastada, né? Sim, mas faltou preparo demitida. também. Demitida. Exonerada, mas faltou preparo também da ministra, porque a gente está falando do que fez a assessora, mas pouco está se falando do vídeo da ministra anterior à postura da assessora. A ministra posta um vídeo antes
e diz no vídeo, gente, tô no avião da FAB, mas tô indo pro Morumbi, uhul, vocês sabem que eu sou flamenguista, não sei o quê. E depois ela explica o que ela tava indo fazer. Pegaram só o corte do início, largaram na rede, ministra passeando no avião da FAB para ir ver o jogo. Ah, foi uma safadeza quem cortou largando a rede. Foi, mas é despreparo. Total. Tu entrar num avião, tem uma ministra e dizer, a gente, tô no avião da FAB indo pro Morumbi, sou Mas, flamenguista. cara, assim, ó, vocês lidam, o professor lida muito também com adolescentes que estão se preparando para o vestibular. A pessoa não consegue fazer nada hoje sem fazer um registro. Hoje o bandido vai assaltar, ele se grava para a polícia ver depois. Ninguém consegue fazer nada sem postar. A autoimagem reflexiva. Tudo tem que passar pela tua... O teu identitarismo é o que tem que refletir o mundo. A autoidentidade, né? A Constituição se preocupou, Juliano, em fazer aquele negócio, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Os caras mesmo desmoralizaram essa frase da Constituição, porque o que eles mais fazem é prova contra si mesmo. Só que eles fazem espontaneamente, não é obrigado. Espontaneamente, exatamente. Essa é a diferença. O narcisismo ele tá muito forte. Eu esqueci quem é o artista que pintou aquele quadro, o quadro contemplativo, o homem contemplativo. Tem um quadro que é histórico, que tá o cara parado assim, e o pôr do sol E tem também o Caminhante sobre as Nuvens. Então tá Lá do século XIX. aquele quadro. A gente tem uma reversão muito grande nessa pós-modernidade que agora o homem não tá mais contemplando a natureza, né? Então agora o homem ele é o centro das atenções, é aquela coisa, eu tiro uma selfie com Cristo Redentor no Rio de Janeiro porque eu tô convidando o Cristo a participar da minha foto, né? É aquela Dando música uma do... chance para o Cristo. Vem aqui, aparece comigo aqui. Aquela música do Traje a Rigor, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. É mais ou menos isso aí. Então, esse vídeo dela foi infeliz também. A assessora fez isso, mas ela também fez. Exoneraram a assessora, ela teve apenas que se desculpar publicamente por ter feito, dizendo, não, o vídeo era maior, depois eu falo o que eu tô indo fazer e coisa. Despreparo. O ministro Silvio Almeida foi no jogo, ele estava em Brasília. Eu não sei se ele não quis ir, mas ele não foi no avião da FAB. Ele foi num voo normal. O Silvio Almeida, ele começou a me surpreender positivamente agora nas últimas semanas, porque eu também estava um pouco insatisfeito no início da gestão dele. Ele estava muito apagado, ele não estava tendo o protagonismo do Dino, mas não estava falando em momentos que ele deveria falar, em momentos que ele deveria se posicionar. Ele não estava. Mas eu acho que Cara, isso vocês também- estão falando na adolescência prolongada, ele dá uma letra interessante, porque todo mundo chama esse Nicolas Ferreira, esse deputado mais votado, né, do Brasil, proporcionalmente. É um moleque, é um guri, e o Silvio chama a atenção isso. O ministro diz, olha, não tem nada de moleque. Né, o que ele diz é coisa de adulto mesmo, pensar é grave, né, e chamando a atenção, parar com esse negócio que parece que estão passando pano. Né, você é um moleque, pode dizer o que quer, não. O que ele está dizendo não é grave. Né? E ele foi muito bem porque o Nicolas disse para ele, o senhor não vai me descredibilizar aqui. E ele disse, não vou te descredibilizar, não, é que tu não tem credibilidade nenhuma mesmo. Sim, não tem como fazer isso. É que eu acho que também o protagonismo do Dino se deve também a ele ter uma experiência de vida pública, de vida política bem maior, né? E ele o Dino é um homem com uma capacidade e não tem como negar que ele seria, sim, um nome maravilhoso também para o STF. Embora a predileção e essa urgência, essa necessidade de representatividade... Mas ele é político há tantos anos, né? Ele Governador. ele é sensacional, ele Mas tem uma capacidade de discernimento crítico, uma capacidade de solucionar os problemas que são criados na frente dele de maneira imediata. Agora, como estamos fazendo esse balanço a partir dessa premissa, o governo está indo bem, é muito melhor, evidentemente, do que aquele desastre, mas existem problemas. Alguns não são do governo federal, mas são problemas que estão aí. Por exemplo, como se explica que a polícia da Bahia, polícia de um governo do PT, seja a que mais mata no Brasil? A gente tem discutido muito isso no DCM. Muito isso no E DCM. qual tem sido Infelizmente, a gente não tem recebido as respostas que a gente pede, nem os contatos que a gente quer fazer. Ou seja, há uma fuga do debate em relação a isso. Tá? Há uma fuga do debate. Ou seja, tu dá o direito de espaço para a pessoa falar, a pessoa Eles se não querem explicar, falar. eles não querem falar. Então a gente acaba debatendo entre nós mesmos e a gente acaba chamando pessoas responsáveis, especialistas nisso também, para debater. Só que fica aquela coisa, a gente fala de alguém e esse alguém não vem falar porque não quer falar. É inexplicável. Um governo há tanto tempo com um governo progressista à frente, a polícia mata mais do que as outras polícias de outros governos.
Não tem. Mas tem uma coisa, Juremir, que está me preocupando muito em nível nacional quando se trata de polícia militar. E não só Bahia, como em nível nacional. A penetração crescente, constante e ininterrupta das igrejas neopentecostais dentro da polícia militar. Isso tem acontecido, tem sido demonstrado. Dentro da polícia. Existe hoje dois programas, um programa da Igreja Universal do Reino de Deus e um outro programa de outras igrejas que eu acredito que já que é Universal, vamos fazer também, deve ser isso, tá? Que são PMs em Cristo. Esses grupos, eles estão primeiramente fazendo uma coisa que é inconstitucional, começa por aí. Eles estão vendendo bíblias, onde na capa da Bíblia está o brasão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não pode usar o brasão de uma instituição de forma inadequada. Crime, está ali, na Bíblia. Segundo, eles têm edições específicas para grupos específicos. Então, esse grupo Rota de São Paulo, que é o grupo que mais tem problema, vamos dizer assim, e que teve agora a Baixada Santista, teve o Litoral Norte de São Paulo, tudo isso, eles têm um livro específico para a Rota, a Bíblia da Rota, específico. Qual é o conteúdo? O que eles pregam para os policiais? Qual é a... Eles vão uma vez por mês ou uma vez por quinzena nas igrejas, tá? Os policiais se deslocam todos para a igreja, e é feito um grande culto para os policiais e um processo de espiritualização e evangelização para os policiais, e eles dizem, quando são chamados para o debate, eles dizem que não tem nenhum tipo de contrato, que não tem nenhum tipo de documento, que é uma coisa involuntária, e que eles estão ali só para melhorar a parte espiritual desses policiais. Só que daí eu tenho um problema muito grande, Nando, muito grande. Se eu tenho igrejas neopentecostais assessorando espiritualmente, seja lá o que isso quer dizer, policiais militares, e se a polícia militar já é uma polícia que historicamente é muito mais truculenta com pessoas negras do que o inverso, como é que fica essa polícia que está amarrada com a neopentecostal a abordar jovens negros de matriz africana, por exemplo? Se as neopentecostais pregam que a religiosidade de matriz africana é coisa do demônio. Como é que fica isso? Isso está acontecendo diariamente, vendendo livros e fazendo cultos para policiais. Mas isso é um fenômeno paulista ou está acontecendo nacionalmente? Brasil todo. Começou em São Paulo, Brasil todo. É a Universal na força militar. Universal na força policial, UFP. Universal na força policial. Outra coisa que está sendo exportada é como é que vamos dizer assim, o modus operandi, ou enfim, o saber fazer das milícias do Rio de Janeiro para outros lugares, como, por exemplo, a Bahia. Há um processo de exportação dessa maneira de atuar que está entrando em outros lugares, como a Bahia. Como o tráfico também se expandiu, Exato. Essa outra forma de criminalidade armada também vai se capilarizar dessa maneira. E a tendência é efetiva de tu ter uma milicianização É isso. paralela à propagação dos grupos do crime. A gente já percebe em cidades do interior aqui do Rio Grande do Sul, que eram cidades tradicionalmente tranquilas, uma Farroupilha, um Garibaldi, daqui a pouco tu tem briga de tráfico. Questão de pouco tempo para tu ter facções milicianas também lá. Parece uma tendência de capilarização. E só uma outra coisa que também me chama a atenção, que a gente ainda não colocou, a questão da educação. Essa semana o Grupo Lehman foi convidado a participar dos processos de formação do MEC. Dos processos, inclusive, de planificação do MEC. E isso é uma coisa que eu esperava que o Partido Novo fizesse. O Lehman esteve envolvido, por Quem é o exemplo... Grupo Lehman, para quem não conhece? Um dos grupos financeiros que estava envolvido, por exemplo, toda aquela crise das lojas americanas. E que pertence a um dos mais ricos do Brasil. Uhum. O Lehman Acho que só perde para o Safra, né? Eu acho que só perde para o Safra. Mas eles foram chamados para quê? Para participar da educação do Ministério. Da educação. Sim, do MEC. Para propor poder de conselho. Não, porque de o cara que não decisão. tá, o cara que tá chegando agora, então, o Grupo Lehman foi convidado para participar. O cara imagina que é uma instituição de educação, os especialistas na área de educação. Não, tem nada a ver, então. Eles têm ações sobre grupos educacionais, o que também já inviabilizaria eticamente estar dentro do Ministério. Isso é uma coisa que necessita uma crítica muito forte a esse É tipo um de grupo abertura. econômico importantíssimo
que tem também interesses na educação no país, que tem investimentos em instituições educacionais e que tem uma espécie assim, de visão de como deve ser a educação. E que, portanto, quer influir no governo no sentido da adoção do seu projeto de educação. E o governo aceitou, chamou para dentro, diz, olha, vem participar com a gente. Depois a gente pergunta por que não andou, por que não caminhou a questão da revogação do novo ensino médio. Né? Por que Está não parada, né? tá parada. Por que isso não andou? Isso não andou e eu tenho duas colunas no DCM, até que depois eu peço que vocês olhem lá, é só entrar na minha parte de colunista do DCM, eu tenho uma coluna que eu falo sobre o novo ensino médio e eu tenho uma coluna que eu falo sobre essa questão das milícias que tu colocou, Julimir, o papel da Rede Globo nisso desde o início desse século que eu fui atrás dessas informações, eu tenho lá essas duas colunas. Mas a questão do novo ensino médio, nós temos dentro do Brasil as chamadas gigantes do material didático. Tá? São 4 empresas, são 4 grupos. Esses 4 grupos, 2 grupos são nacionais, 2 grupos são multinacionais, não são os únicos, esses são os gigantes. Esses grupos, que são as gigantes do material didático, já desenvolveram o material do novo ensino médio e esses materiais, geralmente, eles têm 5 anos de vencimento, data de vencimento. Um livro didático tem um prazo de 5 anos. Principalmente se tu pegar a geografia, por exemplo, que trata com índices de natalidade, mortalidade, PIB, E só o PIB, censo que foi coisa, feito agora né? já modifica tudo. Exatamente. Então, tem 5 anos. Para tu mexer no novo ensino médio, tu tá dizendo que esse material que já está produzido vai ser jogado todo ele no lixo. Né? E quem produz esse material são essas empresas que têm contratos assinados com as maiores escolas particulares do Brasil. Porém, o material didático que é fornecido para as escolas públicas é feito também por essas gigantes através de licitação. O próprio Grupo Lehmann não tem? Exatamente. Tem. O Grupo Tá Lehmann aí. também é produtor de... Também Está tem. associado a essas empresas produtoras de Exatamente. material didático. Exatamente, também tem. E aí o que acontece? Acontece que esses materiais são de baixa qualidade em relação da particular, mas fornecido pela mesma empresa, série A, série ouro e série prata e tudo mais, e é feito. Ninguém mexe porque tem que mexer com um lobby muito grande dessas empresas que estão aí no jogo político também, de todas as formas possíveis. Qual é o braço principal aqui? Eu quero só colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. Qual é das principais inovações do novo ensino médio? Porque o novo ensino médio ele traz, entre todos os seus defeitos, ele traz também inovações tecnológicas, tanto para as escolas particulares quanto para as públicas. Sabe qual é a principal novidade, o principal plus dos materiais didáticos em matéria de tecnologia para a sala de aula? Vocês estão bem sentados aí, né? Kits de robótica. Kits de robótica. Kits de robótica. Nós temos uma discussão no Brasil aí envolvendo até o nome do presidente da Câmara. Envolveu um desvio Sim. de dinheiro envolvendo kits de robótica. para um município do seu estado. Exatamente. Então ninguém quer mexer nessa questão educacional porque tem muita coisa para rever em relação a isso. E para finalizar, existe uma disciplina obrigatória no novo ensino médio que chama-se Projete Vida. Sim. Essa disciplina que é obrigatória, sabe quem é que leciona essa disciplina? O professor que tiver carga horária vaga, ou seja, como era o ensino religioso. Quem é que produz o material das aulas de projeto de vida? Coaches. Não são professores. E de maneira geral... Coaches. Coaches escrevem De isso. maneira geral, disciplinas importantes perderam carga horária Sim. para que essas disciplinas, algumas muito inventadas, tivessem espaço. Sim, não pode existir mais preparação para um projeto de vida do que filosofia. Sim, perdeu A espaço. filosofia é essencialmente projeto espaço. de vida. Perdeu espaço. Acho que as universidades particulares, elas tiveram que mudar muito, elas encolheram. Mas há risco de colapsar, de a gente ter... de diminuir muito, ficar só algumas grandes universidades que a gente já conhece, que são tradicionais, conseguem se manter, mas diminuir, porque eu vejo várias universidades com problema, várias pessoas relatando isso. Aí a gente tem uma outra questão, Nando. O ensino EAD é muito, A gente tem uma outra questão que é muito importante dizer assim, ó, por incrível que pareça, esse mundo que a gente está vivendo, essa pós-modernidade, eu gosto muito do conceito do psiquiatra brasileiro Jorge Forbes, que ele chama de Terra 2, ele não chama de pós-modernidade, não chama de modernidade líquida, chama de Terra 2, e eu gosto da forma que ele trabalha isso. O que acontece com esse Terra 2?
Eu posso falar aqui um absurdo, eu posso falar aqui uma coisa que é extremamente frustrante até para nós que somos professores. A aula presencial deixou de fazer sentido para muitos dos nossos jovens. Deixou de fazer sentido, Juremir. Por que eu vou levantar de manhã cedo e vou ir para o colégio se eu posso botar no YouTube e ver aquilo que eu acho que é a mesma coisa? Deixou de fazer sentido. E este é um problema sério a ser tratado numa questão no Brasil que não está sendo tratada. A baixa adesão do Enem nas últimas edições. Nós tivemos pandemia, sim, tivemos. Nós tivemos dificuldades, sim. Só que vou fazer Enem para quê? Para entrar numa universidade pública e cursar uma faculdade, porque meu pai achava bom e eu não acho, não quero trabalhar de noite e estudar. Isso é algo grave. A falta de motivação e falta de sentido. Agora, também tem coisas assim, claro, o desenvolvimento tecnológico tem afetado as universidades, ensino à distância. Também teve o lado, governo Fernando Henrique, que abriu as portas para que fossem criadas faculdades à vontade. E agora o mercado está meio que arrumando a coisa. Estão sobrevivendo os fortes e aqueles que tiveram pouca gordura para queimar estão ficando pelo caminho. Há uma espécie assim de freio de arrumação. Agora, normalmente os governos, depois que o serviço sujo foi feito, eles não recuam, eles não voltam atrás, nem os de esquerda. Então, por exemplo, se esperava realmente reforma ou até revogação da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e desse novo ensino médio, é difícil de acreditar. Da trabalhista o governo nem fala. Da Previdência, pode esquecer. E o novo ensino médio talvez tenha alguma mudança. Mas, em geral, quando algo que é muito ruim de fazer já foi feito, nenhum governo volta atrás. Talvez o Lula esperasse que fosse mais fácil lidar com esse Congresso, né? Pela experiência passada dele. Desde que ele trocou Ana Moser pelo Fufuca, né? Fufuca. Coisa assim que ele teve que A fazer. governabilidade exige coisas assim que são de ficar vermelho. Mas aí que tá, tem uma governabilidade que não tem o que fazer também, né, Júlio? Não, eu concordo. Tem que ter governabilidade. Não tem Só que que fazer. o preço da governabilidade pode ser constrangedor. Claro. Trocar a Ana Moser pelo Fufuca. Por um homem que fez abertamente campanha contra o opositor. Sim. Exato. Mas isso é uma coisa que eu discuto no DCM com meus colegas também. Eu falo assim, eu concordo com o Jamil, concordo com a Tânia, mas a gente também não pode ser ingênuo, não tendo vocês, falou o pessoal que me assiste, não pode ser ingênuo, porque o pessoal entra no chat, às vezes no DCM, descendo porrada, né? Sim. Não, mas como que o Viário tá falando essas nele? Não, a gente não pode ser ingênuo, gente. Porque o que acontece? Tem algumas pautas importantes, algumas pautas de primeira necessidade do governo Lula, tocadas. Que se ele não fizer isso, se ele não ceder pastas, ele não vai tocar essas pautas. É a tese do possibilitismo. Vamos fazer o que é possível. E ela é uma tese pragmática, utilitária, isso é uma coisa que desde Bentham, Stuart Mill já se colocava, porque não adianta também, não dá para a gente querer idealizar algo que não será realizável. Então esse possibilitismo, ele conduz o Lula no pragmatismo desde que ele percebeu ainda na transição do primeiro para o segundo governo, lá depois do mensalão, o que ele poderia fazer para tornar viável as coisas mais fundamentais. Mas esse pragmatismo, que pode ser bem usado, é por uma boa causa, mas de toda maneira ele nos indica o seguinte, que nós seremos governados pelo Centrão, ou com o Centrão pelo resto das nossas vidas. O Centrão vai estar nos governos de direita, como esteve, vai estar nos de esquerda. Talvez não esteja num governo do PSOL, porque o PSOL não vai chegar ao governo. Exatamente. Só por isso. Porque todo mundo precisa do Centrão para governar, e o Centrão tem um preço que não é barato. Ou no dia, né, Juremir, que a gente tem uma votação representativa, por exemplo, ganha o Lula e tu tem um congresso progressista que dê maioria ao Lula, ou ao PT. É muito difícil, não, a gente não tem isso acontecendo. Basta pensar o seguinte, que dos 513, o PT tem quantos atualmente? 80? Será que tem 80? Não me lembro exatamente. Não lembro. Mas é um número muito pequeno. A esquerda tem 130 e alguma coisa, juntando nada. todo mundo. E o Lula ainda diz sempre, né? 130 e poucos nos dias bons. Isso, né? isso. Que é o que dia pode variar. O dia que o pessoal tá lá afim, realmente, de hoje eu sou de esquerda mesmo. Tem os enxertos. Que é uma coisa, dia 1º de janeiro assume o Lula. No dia 2 de janeiro, tu tem pedido de impeachment já protocolado. Isso é uma forma de pressão para essa governabilidade também. É um recado. Um caso muito curioso, eu li antes de vir para cá, na Folha de São Paulo, que o Guilherme Boulos denunciou que foi aprovada de uma maneira um tanto irregular uma medida
para que o Bolsonaro possa ser candidato em 2030. A questão é, como é que se calcula o tempo em que alguém fica inelegível? A partir da data da eleição, em que o candidato se elegeu, no caso do Bolsonaro, ou a partir da data em que houve a condenação. Por exemplo, se contar a partir da data em que houve a condenação, o Bolsonaro não pode ser candidato em 1930, em 2030. Mas mexeram num dispositivo, uma emenda, que o relator foi lá e simplesmente modificou. Ele modificou a emenda para que o Bolsonaro possa ser candidato. Mas qual é que é a questão importante? Quem era o relator? Um deputado do PT. Ele disse, olha, não, eu só achei que o espírito da coisa estava sendo mudado muito brutalmente, então eu corrigi. E a correção possibilita que o Bolsonaro seja candidato em 2030. O Eduardo Cunha. Mas isso ainda o STF pode barrar, né? Espera-se que sim. O Boulos botou a boca no mundo e está dizendo, não, para aí, não foi isso o acordado e o votado. Essa alteração foi feita depois da votação. Agora, sobre essa possível volta de Bolsonaro, ou pelo menos das ideias, nos Estados Unidos, o que a gente está vendo e as pesquisas que mostram lá, o Trump é favorito para ganhar a eleição. Ele hoje está na frente nas pesquisas, né? Pode estar tudo errado, mas ele está na frente. Vocês acham que pode ter um fenômeno do Trump ganhar lá e essa coisa crescer aqui de novo, apesar de tudo que está sendo mostrado aí sobre o governo passado? Mas não necessariamente com o Bolsonaro aqui. Talvez a força do bolsonarismo tenha se dado conta de quanto medíocre é o próprio Bolsonaro. Sim. Porque se o Brasil teve sorte de ter um fascista imbecil à Sim. frente do governo. Se tivesse alguém um pouco mais preparado, Pensando, não sairia do poder em hipótese alguma. Eu estava pensando, por que o golpe não deu certo? Porque um golpe capitaneado pelo sargento Tainha, com o recruta zero de executor, não pode estar errado. E isso, pensando mal do Tainha e do recruta zero, certamente não faria mal para tanta gente que nem o Bolsonaro. Mas é aí que entra um Zema, aí é que entra o Tarcísio. Esses são mais Esses perigosos. são mais perigosos. Eu acho que com o Bolsonaro não volta, mas voltam as ideias. Porque o bolsonarismo, hoje em dia, o bolsonarismo é muito mais forte que o Bolsonaro. Nando, não é volta as ideias estão aí. Exato, Não, estão aí. Estão aí presentes. Sim, ontem até, não foi segunda, a gente gravou no último capítulo a gente gravou com o Paulo Tim, né? Economista, eu lembro que ele falava isso, que o Brasil tinha que tratar de fazer um processo quase que meio como educacional, de retomada de valores democráticos, para ver se acabava. Ele até usou a Segunda Guerra Mundial, que se fez uma campanha antinazista, antifascista, né? Depois de tudo aquilo, ele acha que tinha que fazer algo parecido, porque o processo de destruição foi muito grande. É impressionante esse elemento ciclotímico, né? Olha as teorias da Hannah Arendt sobre a educação e a necessidade de que, de geração em geração, a educação aprimorasse as instituições democráticas como a base de fundamentação. Porque é a escola preparando exatamente o componente para que as pessoas realmente sintam o público como uma extensão de si mesmas. Porque hoje em dia a gente vê quase o público como uma coisa adversa à nossa presença. E não como nós, como parte integrante do elemento público. E se a gente não tem um comprometimento nem com o canteiro da nossa rua, que dirá com as instituições democráticas? Eu estava lendo uma reportagem do jornal Le Monde sobre a educação na França. Os franceses acham que a educação francesa está em crise. Está em crise porque ela não estaria cumprindo o que eles consideram ser o objetivo maior, que é ser o que eles chamam de elevador social. Tem que pegar quem está no térreo e levar lá para cima. E não estaria levando. E tem, no caso brasileiro, é muito mais grave, porque no caso brasileiro tem um dado impressionante, que é o seguinte: 73% dos filhos de quem não tem curso superior tende a não chegar ao curso superior. 73%. É um número enorme. Significa que no Brasil o elevador social funciona muito pouco. É um elevador bem pequenininho. E isso leva 3 ou 4 E isso com todas as práticas de inclusão que nas últimas décadas se estabeleceram. Exatamente. E que mudaram o cenário. Mudaram muito o cenário. E espanta também até a quantidade de vagas livres nas próprias universidades federais, porque tem determinadas profissões que simplesmente estão esmagadas. No momento em que um coach prepara um material didático, tu esvazia as licenciaturas. Totalmente. Principalmente a parte de pedagogia e de licenciaturas, está tudo esvaziado porque
O coach, na verdade, ele pertence a um conceito que é o coachismo, mas nós temos a especificidade do coachismo à brasileira, né? Que é o coachismo que fez uma ressignificação, e aqui eu estou usando um termo que eles gostam muito, ressignificação, né? O coach gosta muito disso. Eles usam uma ressignificação do coachismo lá atrás do Vale do Silício, dos anos 50 e anos 60 nos Estados Unidos. E eles trazem para cá, e qual é a ressignificação e por que ele é a brasileira? O coach era um serviço prestado para grandes CEOs e grandes executivos. Ele chega no Brasil para ser prestado para os funcionários dos grandes magazines. Então, a dona de um grande magazine contrata um coach e ele se transforma num palestrante de autoajuda 2.0 e vai trazer uma forma de fazer com que esses funcionários dos grandes magazines se sintam satisfeitos nos seus subempregos. Então, ele adota a liturgia neopentecostal com um palco laico. E aí eu estou fazendo estou escrevendo sei lá se vai dar artigo, se vai dar livro, a gente vai escrevendo, nunca sabe onde vai parar. Eu desenvolvi o conceito de neopentecoutialismo, eu fiz a fusão, eu assisti mais de 40 cultos neopentecostais e mais de 40 palestras de coaches de auditório para pegar as similaridades todas e fazer esse conceito. Tem os coaches, assim, vamos dizer, sofisticados do Brasil, que não deixam de ser coaches também. Eu citaria alguns assim, que certamente serei apedrejado. Mas tem Leandro Carnal, tem Claro. Cortella. Esses entram nos filósofos pop que já caíram pro coach. O Cortella, eu não sei se ele não decidiu ainda se ele quer ser coach ou se ele quer ser alguma coisa do lado místico esotérico. É por aí, tá? é por aí. Tá? Possivelmente as duas coisas. Uma coisa ele está conseguindo, ser chato. Agora, aí eu expandi, Júnior, e cheguei no outro subconceito, criei um guarda-chuva, que é o espiritismo kardecotista. Né? Que foi a entrada do coachismo no espiritismo. E por que espiritismo kardecotista? Porque são alguns líderes espíritas que eles estão pregando para os seus fiéis, porque quem conhece o mínimo de espiritismo sabe que existe uma figura no espiritismo chamado mentor espiritual. Esse mentor espiritual, então, é uma entidade que acompanha aquele médium, que para o Chico Xavier era o Emmanuel, por exemplo. Então, é o mentor espiritual. Então, é necessariamente uma entidade que está ali soprando a psicografia e tudo mais. O Cortella jura, sei lá, que é o Platão. Pois o que acontece? O coachismo, o kardecotista, eles estão pregando para os fiéis que tu não precisa de mentor espiritual, seja o teu próprio mentor espiritual. Essa é a entrada do coach no espiritismo. É puro pensamento positivo. Tu mesmo vai te soprar no ouvido para tu mesmo psicografar. Tendo confiança, a gente faz até gol de bicicleta. De vez em quando. E estão na educação. Mais uma vez, a ideia da autoimagem reflexiva. Tudo tem que passar por tua identidade para que ela reflita tudo que acontece. Exatamente. O Juremir está vendo uma faxina em Paris, não sei se chegasse a ver as notícias, por conta dos Jogos Olímpicos do ano que vem. Sim. Estão tirando todos os moradores de rua de Paris e transferindo para outras cidades. Então tem uma polêmica lá, né? O Carlos Lacerda fez isso no Rio de Janeiro, nos anos 50, e ficou conhecido como mata-mendigo. Eu acho que na França eles não vão matar o pessoal. Mas de O toda Maluf também fez isso em São Paulo. Na França acho que eles não vão matar, mas de toda maneira a crítica é muito forte, porque é um processo cruel em nome do espetáculo e de tudo que vem junto, que é uma questão de... Boa parte imigrantes, né, Júnior? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, a Europa está em pé de guerra com os imigrantes, né, com os refugiados. Né? Não quer deixar entrar. A Itália, o pessoal está batendo lá na porta, tem gente morrendo e eles estão lá, não queremos que entre. E a Itália está reclamando, dizendo o seguinte, bom, mas eu não posso receber sozinha. Eu posso até deixar, pode ser a porta de entrada, mas o resto da Europa tem que se comprometer também. Esse é um drama, né? A primeira política bem aberta foi da Alemanha, já mudou também, né? Já mudou também. Mas muitos ali fogem de guerras, de outras coisas, né? Da miséria. Da miséria. Ditaduras. E que passam até, muitas vezes, por participações e responsabilidades desses países da Europa, né? Sim, sem Só que dúvida. daí, na hora ruim, todo mundo lava as mãos. Na hora ruim, todo mundo... São os Pôncio Pilatos, o Afonso Pilatos, né? Que agora é Afonso Pilatos que lava a mão. Vocês viram, né? E é interessante, né, Nando, porque no século XIX, um dos fatores que fez a Europa buscar
além de todo o elemento econômico, imperialismo e tudo mais, já sabemos, os oligopólios e tudo mais, mas também era uma das coisas que a Europa mais precisava exportar eram pessoas pobres. E ainda no final do século XIX, muitas delas já com toda a ideologia socialista, a força sindicalista, o cartismo inglês. E a Inglaterra, ela fez isso, por exemplo, criando aquelas colônias de enraizamento na Nova Zelândia e na Austrália. E agora, pós-descolonização, chegou a vez das comunidades pobres das antigas colônias baterem nas portas dos seus colonizadores. E de toda maneira, a Europa, apesar de não querer, de resistir, ela precisa de população. Os europeus estão encolhendo, a população italiana, por exemplo, não pode encolher. As taxas de natalidade são muito baixas. Ou eles vão começar a procriar de uma hora para outra, o que não vai acontecer, ou eles vão ter que aceitar que eles precisam de gente fora. Agora, essa questão toda da Europa do passado e das colônias de enraizamento foi uma das minhas surpresas positivas com o Lula, foi os discursos dele de botar o dedo em riste para os países responsáveis pelo enriquecimento na Revolução Industrial e colonização e escravismo, tudo. Ele veio com um percentual de coragem maior do que a coragem que ele já tinha. Na política externa. Na política externa, exatamente. Falou em Paris, falou na ONU, falou no G20, falou em mais um outro lugar que eu não lembro agora, mas falou em todos os lugares. A sensação que dá é que o Lula está mais interessado, que o olho dele brilha mais na política externa. Ele se sente muito bem falando na ONU, falando no G20, e em casa ele está meio assim que deixando rolar. Parece que aquela coisa assim, em casa eu já fiz o que tinha que fazer. Eu sou o dono da bola, eu quero jogar com gente de fora. Só que aí entra um elemento de se criar um semi-parlamentarismo velado, tendo como primeiro-ministro Alckmin. Pois é. Tá, até em função dessa presença muito significativa do Lula no exterior, mesmo veladamente, mesmo quieto, o papel do Alckmin está sendo muito, muito, muito significativo e importante no governo. Essa é uma jogada sensacional, trazer o Alckmin como forma de possibilitar e viabilizar, Foi, né? Foi. agregar uma parte da direita democrática à Ali candidatura. mostra o quanto o Lula é um sujeito muito esperto em política. Exatamente. E coisa do Lula, né, Jurema? Se não tem Lula, provavelmente o PT não fizesse isso, né? Nunca ia fazer. Jamais. Não ia Sabemos fazer. bem aqui em Porto Alegre. Aqui jamais, né? Foi inteligência do Lula e foi muito bom pro Alckmin. enquanto Não, o pessoa, Alckmin não foi bobo. O Alckmin pensou assim, pô, eu tô vendo o trem passar. Renasceu. Eu vou subir. Ele tava liquidado. É verdade. Porque na última eleição, a eleição que o Bolsonaro ganhou, ele ficou lá atrás. E foi uma união, né, Jurema, de vários partidos e foi um fracasso total. Ele era considerado um cadáver político. Essa aliança permitiu a ele sair praticamente do fim da carreira para um renascimento espetacular. Tanto é que quando o Lula é reeleito, rolou um meme na internet que apareceu o Alckmin fazendo uma selfie na cadeira de presidente na primeira viagem do Lula. Ele fazia uma foto assim e mandava pro PSDB. Mandou para todo mundo do PSDB. Olha eu aqui. E vocês? Ô Catani, por que esse teu pessimismo de a esquerda estar unida na eleição municipal por Porto Alegre? Porque não parece que a frente efetiva de esquerda, que inclua outros âmbitos da centro-esquerda, seja uma pauta efetiva. E Porto Alegre está com um problema bastante semelhante ao que o Brasil viveu, só que no elemento microcósmico do Melonaro, do Melo ter se transformado em um agente bolsonarista convicto, mesmo depois de ter participado tantas vezes da luta pela democratização desse país. E como existem agentes econômicos que estão muito próximos ao Melo, a gente observar a Melnick, por exemplo, ou o campo de centro-esquerda cria um leque bastante significativo e includente, que leve muito em consideração PSB, que leve muito em consideração PDT, ou dificilmente Porto Alegre passará para um campo progressista. Mas tu acha que tem risco de o Melo levar com muita divisão no primeiro turno? Aí é um pouco incógnito. Porque no segundo turno, tradicionalmente, eles devem se unir, mas às vezes no segundo turno já é tarde demais, né? O problema é que tem 6 pessoas querendo sentar em 2 cadeiras. Como é que faz para decidir quem senta na cadeira? Tem uma possibilidade que é a prévia. Mas a prévia, o pessoal assim, eu intuo isso, o pessoal do PSOL não tem interesse na prévia. Na prévia o PT ganha, o PT tem mais filiados. Então, acho que vai ser difícil de resolver. Porque, bom, tudo bem, o PDT, o PSOL, o PCdoB, o PT,
quem sabe o PS, o PSB, todo mundo pode entrar nessa aliança, mas só tem 2 vagas realmente interessantes. Os outros têm que, como diz a Juliana Brizola, tem que empurrar o caminhão. E quem é que quer empurrar o caminhão? Eu acho que tem que passar por um estudo. Tem gente que não acha que não, tem que ser só ideias e tal, mas eu acho que tem que passar por um estudo pragmático, tá? De futebol de resultado, de quem tem condições de competir e ganhar, senão, né? Pô, mas é só pensar nos nomes assim. A Maria do Rosário tem condições de competir e ganhar? Não, nenhuma. A Manuela tem? Para mim, o melhor nome hoje do PT seria o do Preto, que foi o mais votado para governador em Porto Alegre. Ainda assim, ele não é um cara de Porto Alegre, não tem raízes em Porto Alegre, assim, diante do Melo, por exemplo. Muita gente conheceu ele na última eleição, nem sabia que Exatamente. existia. Exatamente. O Melo, por exemplo, é um conhecedor da cidade de Porto Alegre, tem a cidade de Porto Alegre na palma da mão. Então, é uma disputa dura. Eu diria assim, que se for pensar, é que os critérios podem ser muito diferentes, mas se for pensar num conhecedor de Porto Alegre, desse conjunto aí, o que mais conhece Porto Alegre é o Pedro Russo. Pedro Russo, com certeza. Agora, será que ele é o melhor candidato? E, principalmente, será que o PT vai abrir mão da cabeça de chapa? Já abriu para o governo do estado, né? Pois é. Não, para o governo do estado, não, Não. perdão, para a última eleição Pra na última municipal. eleição Isso. A última eleição O municipal. Foi o Rosseto Rosseto da de vice, né? E vai abrir mão em São Paulo, né? O PT, né? Vai o Boulos, né? Para o Boulos. Vai o Boulos. Então, Talvez vai abrir, né? Pode Porque ser uma- Já ameaçou outras vezes, nunca abriu. vai abrir, pode ser uma tendência em outros lugares também, E né? tem outros elementos para a composição. Por exemplo, uma chapa com 2 homens, acho bem difícil que ela vai emplacar. Vai ser certamente uma chapa com um homem e uma mulher. E possivelmente com uma mulher negra. Uhum. Então tem que compor tudo isso aí. E nós temos a Câmara Municipal mostra um pouco também da cara que ficou Porto Alegre, né? É uma das câmaras mais reacionárias que a gente tem nos últimos tempos. Conseguiu chegar a 8 de janeiro como dia do Patriota e Patriota. depois Sim, ser sim. derrubado pelo STF. né? Não, já deu nome pro Olavo De Carvalho. de Carvalho, tem nome de rua já aqui, né? A Câmara já aprovou uma menção de apoio a um pedido de impeachment do deputado federal gaúcho, né, com o presidente Lula, quer dizer, coisas assim importantíssimas para a cidade, né? O Dia do Patriota, né, coisas assim. E até agora, olha, a gente teve um escândalo na questão aqui do desperdício de material na educação aqui no estado. Foram comprados, gastado fortunas com materiais que desapareceram, não. Ficaram jogados num canto, extraviaram, não foram usados nada. E até agora a gente espera uma resposta mais positiva da Câmara, né? Estão brigando quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, mas a Câmara não. A briga é para tentar não deixar avançar uma investigação maior, que todo mundo gostaria que um assunto assim tivesse uma investigação forte. E tu não vês falar muito nisso. Nós temos uma eleição do ano que vem, eu acho isso uma questão decisiva, né, de falta de aptidão, de má gestão da atual prefeitura. E isso é pouco falado. Isso é pouco falado. Não sei se é porque é educação, que não interessa muito, mas é pouco falado. E a Câmara é que está em cima disso. Só que não se entende. Não sei se não se entende, não querem olhar, sei lá, mas é um ponto importante. Agora, Juremir, toda essa questão da cidade, né, professores, dos problemas de alagamento e tal, salvo ler do engano, o Melo lida bem com isso em termos de marketing. Né? Ele já teve uma enchente que ele era vice aqui, e ele se elegeu porque era quem estava em entrevista em tudo que é lugar e tal, e agora com rede social toda hora o colete aquele Bota a bota de borracha dele e vai pro meio do acontecimento. uma música de fundo assim, meio Titanic, de emoção, sabe? E ele narrando, falando, isso aí vai, né? E quem tá ali naquele problema, quem tá ali na periferia com dificuldade, o que ele quer saber é quem é que tá resolvendo a vida dele, né? E ele sabe explorar isso aí muito bem em relação a isso, o resultado que é colocado. A esquerda tem que sair um pouco também de dentro dos gabinetes, tem que sair um pouquinho de dentro dos gabinetes acadêmicos também. A gente vê isso na repercussão nas mídias progressistas, né? A esquerda ainda não aprendeu a lidar e falar para o povo. Nós temos problemas de comunicação do governo Lula em todas as esferas, não só no federal. Vocês viram o que aconteceu agora que lançaram o Lula com o sol do Teletubbies? Não vi. Eu também não vi. Isso não foi fake, isso foi política da comunicação do governo. Isso eu não cheguei a ver. O que é o Teletubbies com Lula? Não sei o que é Sabe o solzinho que tinha no desenho do Teletubbies? Então sei. colocaram a foto do Lula dentro do solzinho e fizeram um banner
Como se ele fosse um Teletubby, então. Isso, não, como se fosse o sol. Não, do Rei Teletubby. Rei Sol do Teletubby. Então a gente recebeu o Paulo Pimenta no DCM para conversar, porque a comunicação está sendo metralhada e a comunicação agora está voltando atrás, inclusive naquele bate-papo com o Showa, né? Estão voltando atrás, ou vão rever ou vão cortar. Né? Porque tu faz um bate-papo que entende-se que é uma promoção pessoal. E tu não trata de nenhum tipo de tema que é importante de fato. Não tem questão Nada. perigosa, Nada. delicada, Nada. constrangedora. Tu tá só substituindo a live que o Bolsonaro fazia e tratando de questões do Só café. levanta a bola. Café do presidente. Vocês lembram quando o Silvio Sim, Santos... café do presidente. Lembra quando o Silvio Café com o Santos... presidente. E quando o Silvio Santos Tinha o dia fazia do presidente. a hora do presidente, dia do presidente, que o Dia do Silvio Santos presidente, fazia, no final do programa, ele botava tudo que o presidente Isso. tinha feito e tal. com o Lombardi falando, né? O É. presidente da República. Mas isso tinha no Canal 100, quando tinha no cinema. Mostravam lá o presidente Médici, o Geisel, o que eles tinham feito antes do futebol, e depois o gol do Flamengo no Vasco. Em geral era o Dinamite e o Zico. Uhum. Né, antes tinha o Canal 100, né? Sempre nos cinemas tinha. E sempre tinha. O Silvio Santos levou pra televisão o dia do presidente. Né? Teve o João Williams também, que foi nomeado e já arrumou rolo antes de assumir. Sim, antes de assumir. Aqui com o governador, né? Arrumou um rolo, nem assumiu. E depois foi pra rede metralhar o governo e metralhar todo mundo. Chamou de gado de esquerda, chamou de um monte de coisa. Chamou o Paulo Pimenta de mau caráter. Eu vi. Sim, Usou essa expressão. de mau caráter. Usou essa expressão, eu vi. Exatamente. Usou esta palavra. Ele é um mau caráter, É. porque ele sabia que eu ia entrar na equipe, ficou com medo da minha presença e deu um jeito de fazer com que eu não entrasse. É. Ou seja, Gente, terminou. O que ele falou pro governador não interessava. Professor Amil lá no módulo, lá com Amil, daqui a pouco saio daqui já vou para outra o aula. vestibular da URGS agora, né? A gente já vai ter Enem nos primeiros finais de semana de outubro, de novembro, perdão. Logo depois PUC, logo depois URGS. Ou seja, nos 4 finais de semana nós temos as provas decisivas. Tudo foi bastante antecipado, então nós estamos lá no Grupo Mótola a 150 por hora e que não apareça azulzinho querendo multar, que não vai ter jeito. Tá bom. Professor Viaro, muito obrigado. Seja muito feliz lá no Rio de Janeiro, tome bastante sol, né? Cuida dessa careca aí como eu, né? Bota um bonezinho, um filtro aí para o sol não castigar muito. Que tem um time gaúcho na final da Libertadores lá no Rio esse ano. É verdade, é verdade. Com a final do Maracanã, pertinho da minha casa, excelente. Falei com a minha esposa agora há pouco, tá 37 graus no Rio de Janeiro, sol a pino, e nós Que aqui, maravilha. e eu aqui passando frio e pegando chuva, né? Mas é uma satisfação, Jeremias e Nando, de estar aqui com vocês. Valeu, obrigado, gente. Bom, o do lado de cá fica aqui, né? A gente segue aí, o programa fica na plataforma, pode acompanhar quando quiserem, como quiserem, a hora que bem entenderem. Bota lá comentários pro professor Viário, pro Catani, pra mim, pro Juremir, pra gente tá batendo bola. Deixa um like, o YouTube adora esse negócio de likes, ajuda bastante. O professor Viário sabe bem disso, né? E se não tá inscrito no canal, pelo amor de Deus, inscreve logo no canal, né? Faz isso, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.